paz seja convosco. Que bom poder cumprimentar você em mais um dia, sabendo que as bênçãos do Senhor têm sido derramadas sobre a nossa vida de forma maravilhosa. Olha, todos os dias temos a oportunidade de começarmos bem o dia. Por isso esse programa, Encontro com a Vida, tem o objetivo de ajudar você em sua caminhada espiritual. Muito bem-vindo ao Momento da Saúde aqui no programa Encontro com a Vida. Todos os dias temos um encontro marcado bem cedinho para o nosso desjejum. E aqui nós oferecemos a você vários conselhos que podem ser úteis para o bem-estar seu e da sua família. Hoje, o Dr. Irazê, que está conosco ao longo dessa semana, vai falar um pouquinho sobre a diabetes e como nós podemos prevenir e a importância do tratamento e como que o exercício físico se relaciona a esse quadro. Tudo bem, doutor Irazê? Tudo bem, pastor. Bem-vindo e estamos aí atentos às suas orientações hoje. Obrigado. Viu? Diabetes é uma doença altamente agressiva para o ser humano, do ponto de vista de que o indivíduo tem que ter muitas privações. É importante que se veja diabetes uma doença em alguns casos heredo familiar, outras vezes genética, né? Então, ou congênita também, o indivíduo tem na família ancestrais, e existem dois tipos mais comuns de diabetes, que é o diabetes tipo 1, que depende de insulina como tratamento, e o diabetes tipo 2, ou não insulino dependente, que se faz tratamento com medicamentos, e se consegue um bom controle, desde que haja uma dieta adequada. Mesmo com a medicação, o diabético não pode se dar ao luxo de comer desordenadamente produtos que vão resultar em glicose. Aumentou a glicose no organismo, acima de limites que não podem ser regulados pelo próprio organismo, o indivíduo é um diabético. O primeiro tipo, tipo 1, diabetes insulino dependente, porque o tratamento depende de aplicação de insulina diariamente no indivíduo portador. Limitações muito grandes na questão de dieta, de alimentação. O indivíduo não pode abusar de açúcares, né? Bebidas alcoólicas são prejudiciais extremamente ao diabético, e alguns outros alimentos que vão se transformar em açúcar. Então o indivíduo tem que ter o cuidado de usar a medicação no horário certo. O diabetes insulino dependente se trata normalmente com dois tipos de insulina, a NPH e a regular. Em alguns indivíduos um tipo só às vezes resolve, em outros há necessidade de se associar os dois tipos, tomada um no horário, outro em outro horário. Não pode esquecer, o indivíduo com excesso do medicamento também pode ter o que se chama de hipoglicemia, que é um quadro grave. O indivíduo perde a consciência, fica desacordado e precisa repor um pouco de açúcar daí, mas as dosagens hoje estão muito seguras, os medicamentos estão muito melhorados, e hoje é uma segurança grande para quem é dependente de insulina. O serviço público fornece. Quando o indivíduo precisa realmente, ele recebe até uma carteirinha para que, quando atendido por alguém que não o conhece, na área médica, já sabe que ele é um diabético e deve portar essa carteirinha dizendo que ele é um diabético insulino dependente. O insulino tipo 2, que é aquele que não depende, o diabético, desculpe, tipo 2, que não depende da insulina para o tratamento, ele usa medicamentos. Alguns medicamentos, como metformina, glibenclamida, são drogas genéricas, eu estou falando, e que têm nomes comerciais diferentes. Existem já alguns medicamentos um pouco mais modernos que estão sendo usados. Ainda há necessidade de muita observação, de estatísticas a respeito da melhor
ação deles em relação aos medicamentos já instituídos anteriormente. Então, todo diabético precisa ter uma dieta mínima em açúcares. E o exercício? Como que ele influencia? Atividade física consome o quê? Energia. O que é essa energia no nosso organismo? É a glicose, é o açúcar. Atividade física consumindo açúcar faz o diabético ter o seu nível de glicemia normal. A quantidade de açúcar no sangue fica mais próximo do normal do que se ele não praticar nenhuma atividade física. Então, o portador de diabetes tipo 2, por um estilo de vida, ele pode manter uma vida praticamente normal e não é só dizer que ele vai fazer uma dieta e ele vai melhorar. Mas ele pode continuar usando medicamentos, mas em quantidades menores. Não se pode crer em promessas de que essa ou aquela dieta vai acabar com o seu diabetes. Existem diabetes que são fundamentais do ponto de vista de erro genético em relação ao pâncreas, doenças que afetam o pâncreas, inclusive câncer, a má atividade da própria insulina que é produzida, uma insulina de qualidade que não se agrega às proteínas, e ela não é absorvida, então ela fica circulando e cada vez que o pâncreas produz, ela continua aumentando no sangue. E existe o diabetes adquirido, que é aquele que aparece, se manifesta normalmente na idade adulta, diabetes insulino dependente é prevalente em crianças e adolescentes, não quer dizer que excepcionalmente não apareça ou seja diagnosticado no indivíduo adulto. Mas então o tratamento, a dieta é fundamental. O indivíduo pode precisar menos medicamentos, e o insulino dependente, infelizmente, ainda hoje precisa usar para o resto da vida a insulina. Ok. Mas a prática de exercício vai reduzir as dosagens. Com certeza. A atividade física, mesmo no insulino dependente, faz diminuir a quantidade de insulina que ele precisa ser aplicada. Doutor Irazê, obrigado pelos conselhos de hoje, viu? Amanhã ele volta para falar sobre 2 tópicos especiais: ansiedade e depressão. Olha, o que tem de gente hoje com depressão, a gente vai tratar desse tema amanhã com o doutor Irazê e você não pode perder. Perdeu algum tópico dessa semana? Só vem aqui no canal, Arilton Oliveira, e você tem acesso a todo esse material para você ficar bem informado. Vamos agora então com o nosso quadro, Oração Intercessora com os nossos pastores. Bom dia, pastor Arilton, bom dia para você também. É muito bom estarmos juntos aqui no Encontro com a Vida e chegamos a mais um momento de oração. Hoje, quinta-feira, nossa semana ela vai passando, né? E pela graça e misericórdia de Deus, aqui estamos. E que bom que você está aqui, sintonizado conosco, participando desse momento de oração. E para você participar de maneira até mais efetiva também, se você quiser, você pode enviar para nós o seu pedido. Tá bom? Que nós vamos apreciar, como fazemos com todos os pedidos que chegam, e vamos orar. E talvez o seu possa ser lido aqui, como é o caso agora aqui, da Marcilene. Ela diz: bom dia, peço que orem por mim, estou fazendo um tratamento na bexiga. Gosto muito desse programa, muito abençoado por Deus. Olha, Marcilene, obrigado pela sua participação, obrigado por estar sempre participando aqui no Encontro com a Vida e por ter também enviado aqui o seu pedido, e vamos ficar em oração pelo seu tratamento, ok? Também vem aqui o pedido do Argel, ele diz: peço pela minha sobrinha Karine e pelo meu cunhado Joaquim. Argel, obrigado pela sua participação. O Argel, ele está sempre aí conectado, participando, interagindo, e agora ele pede então pela sobrinha Karine, o nome dela, e também pelo cunhado Joaquim. Que Deus abençoe grandemente a eles, né? E também vem aqui, o pedido da Margarida. Ela diz: Senhor, o meu desejo é que as minhas 2 netas não abandonem a igreja. O nome delas é Amanda e Alana. E ela pede oração, então, por elas, por favor. Mais um pedido que vem nesse contexto, né? De filhos, ou sobrinhos, ou netos que estão longe dos caminhos do Senhor.
Então vamos orar com certeza e muito obrigado por ter enviado o seu pedido, viu, Margarida? Que Deus lhe abençoe muito. E você pode enviar também o seu pedido, que nós vamos ler, orar e quem sabe, nós não podemos ler todos por causa do tempo, estar também aqui transmitindo para que todos estejamos em oração. E falando em oração, a nossa oração aqui, ela não é em vão, porque nós temos um Deus que nos ouve. E além desse Deus que nos ouve, nós também oramos refletindo sempre na palavra do Senhor. O Salmo 60, o verso 11, diz o seguinte: presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro do homem. Em Deus faremos proezas. Veja só, aqui o salmista, ele vem trazendo sobre o contexto de guerra, né? Quando o povo de Israel saía para as guerras. Eles não confiavam neles mesmos, conforme a gente já viu durante essa semana, que uns confiam em carro, outro em cavalo, mas nós nos gloriaremos no Senhor. Aqui, o salmista vem dizendo que o socorro do homem é vão. E é interessante a gente ver isso na palavra do Senhor, porque nós hoje dependemos tanto uns dos outros e muitas vezes depositamos a nossa esperança e confiança num homem, ou até mesmo numa mulher, mas aqui o homem está dizendo o ser humano, e está dizendo que buscar socorro no ser humano é em vão. A pessoa vai se frustrar. Talvez você tenha depositado a sua confiança em alguém aqui nesse mundo. A Bíblia, nessa manhã, está nos convidando a reajustar o nosso foco. A Bíblia está nos convidando a confiarmos somente no Senhor, porque é Ele que nos presta auxílio em meio à angústia. O socorro humano é vão. Então, o meu convite para você nessa manhã, no nosso momento de oração, é que você mais uma vez entregue o seu coração e a sua vida ao Senhor, confiando que Ele é o único que pode de fato resolver os problemas que só você sabe que está passando. Só você conhece as suas lutas, suas dificuldades. Deus também é sabedor delas e somente Ele pode lhe ajudar. Se você pode agora, participe comigo desta oração. Querido Deus maravilhoso Pai, te agradecemos muito por mais esse dia que o Senhor nos dá. Te agradecemos pela vida, pela saúde e pela salvação em Cristo Jesus. Te agradecemos também pela promessa maravilhosa de que o Senhor presta-nos auxílio em meio à angústia. Pai querido, ajuda-nos a não confiarmos nos homens. Ajuda-nos, ó Deus, a depositar a nossa confiança exclusivamente no Senhor, pois o Senhor não falha, pois o Senhor é fiel, pois o Senhor nos conhece, pois o Senhor sabe como realmente aliviar as nossas dores, os nossos sofrimentos. Não há outro nessa terra que possa fazer isso. Por isso, Pai, nos recorremos ao Senhor e entregamos em Tuas mãos os pedidos que mencionamos aqui, os pedidos que chegaram para nós, mas não foi possível ler a todos, e também o pedido que está agora no coração desse Teu filho, dessa Tua filha que ora comigo. Pai querido, dê o auxílio a esta angústia, dê o auxílio a esse sofrimento e que possamos no Senhor, no dia de hoje, ter a paz que tanto buscamos. Talvez os problemas ainda continuarão, mas Pai, a Tua paz não tem preço e que nela possamos repousar no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Chegamos agora ao momento do estudo da Bíblia. Ao longo destas semanas estamos aprendendo aqui sobre as parábolas de Jesus. Quantas novidades, né? Quanta coisa interessante nós temos aprendido sobre as parábolas que Cristo contou. Na realidade, uma parábola é uma forma didática que Jesus usava para ilustrar uma verdade espiritual. Como mestre do ensino, Jesus sempre partia do conhecido para o desconhecido e usando
cenas do cotidiano, da vida comum, do dia a dia das pessoas, Cristo buscava ensinar como era ou como será o reino de Deus. Hoje vamos aprender sobre mais uma parábola que ele contou. Mas antes de estudarmos a parábola de hoje, eu quero reforçar o convite que eu sempre tenho feito para você aqui. Todas as sextas-feiras aqui no programa, a gente estuda um tema desse curso bíblico, Ensinos de Jesus. Toda sexta eu faço uma lição desse curso. E se você quiser ter esse guia em sua casa para acompanhar, para responder as perguntas que aqui são formuladas, para ler os comentários que aqui são realizados, esse aqui é um presente que nós temos para te oferecer. E aqui você vai aprender sobre 18 temas da Bíblia ensinados pelo próprio Cristo. Só para você ter uma ideia, deixa eu ler aqui quais são os temas que esse guia apresenta. O que Jesus ensinou sobre as Escrituras, sobre salvação, santificação, o Espírito Santo, oração, perdão, morte, juízo, tantos temas interessantes. Você vai poder ter esse guia sem pagar nenhum centavo por ele, basta você solicitá-lo agora. Você pode pedir através do nosso site, ensinosdejesus.tv, aí você coloca ali os seus dados postais e a nossa equipe vai entregar para você que mora no estado de Santa Catarina. Eu sempre lembro aqui, esse guia vai ser enviado para todo o estado de Santa Catarina. Ou você pode solicitá-lo também pelo nosso WhatsApp, que é o 48 3281 3075, tá bem? 48 3281 3075. Basta mandar uma mensagem para nós dizendo: eu quero o guia, eu quero o estudo bíblico. Só isso. A gente vai mandar um link para você, você clica nesse link, coloca os seus dados postais e a gente vai enviar para a sua casa esse guia. A nossa equipe do programa vai entregar para você. Você que mora em outro estado, que não está aqui em Santa Catarina, nós pensamos em você também. Você pode fazer esse estudo e outros mais em nosso site, bibliamais.com.br. Nesse site você encontra vários estudos da Bíblia para você fazer de forma online e até pode ter um instrutor online para ajudar você nessa caminhada de aprendizado da Bíblia. Tá bem? Pegou a sua Bíblia já? Agora é o momento de nós aprendermos sobre mais uma parábola contada por Jesus. E hoje vamos aprender sobre uma parábola que traz uma lição espiritual muito interessante. É a parábola do credor incompassível. Conhece essa história? Se não, você vai conhecê-la hoje ou talvez recapitulá-la. Mas a gente aqui não começa a estudar a Bíblia sem antes orar. E eu quero convidar você para orar comigo, pedindo a bênção de Deus para o estudo da palavra. Ora comigo. Pai, muito obrigado por estarmos mais uma vez na Tua presença. Aqui estamos desejosos de compreender a Tua vontade, de aprender um pouquinho mais sobre os mistérios do reino de Deus. Por isso suplicamos que o Senhor esteja conosco, nos abençoando e nos ajudando na compreensão da Tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por ter orado comigo. Vamos então ao texto bíblico de hoje, Mateus capítulo 18, versos 23 em diante, a parábola do credor incompassivo. Acompanhe comigo aí a leitura da Bíblia, verso 23. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido, ele, a mulher e os filhos, e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários e, agarrando-o, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo
e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devia tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também, meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. Ficou claro no texto já qual é o grande tema dessa parábola. Ela fala a respeito do perdão. O assunto do perdão é um assunto tão atual, tão necessário, porque eu e você sempre precisamos do perdão. Muitas vezes ofendemos as pessoas que estão ao nosso redor. Quando pecamos, ofendemos a Deus. Por isso que o perdão é uma experiência cotidiana na vida daquele que está se preparando para o céu. Um rei, disse Jesus, resolveu ajustar a conta com os seus servos. E o primeiro que veio à presença do rei era alguém que lhe devia uma fortuna. Jesus falou que a soma era 10.000 talentos. 10.000 talentos é um valor que alguém trabalhando toda uma vida não poderia pagar. É verdade que esse servo chega a dizer para o seu senhor assim: escuta, sê paciente comigo que eu vou pagar a dívida. Bom, ele não estava falando a verdade. Se ele trabalhasse toda uma vida, ele não conseguiria pagar uma dívida nesse tamanho. Mas Jesus contou que aquele rei foi misericordioso com ele e aceitou ali o pedido e perdoou sua dívida. Interessante que o rei foi generoso. Alguém que precisaria viver toda uma vida trabalhando e ainda assim não pagaria a dívida, mas ele foi misericordioso e perdoou a este homem os 10.000 talentos que ele devia. Imagine a sensação desse homem, ter uma dívida desse tamanho perdoada. E quando ele sai da presença do rei, o que deveria estar acontecendo é que o seu coração deveria estar cheio de gratidão, de alívio, de reconhecimento da dádiva que ele acabara de receber. Mas Jesus continua a história e diz que esse homem que teve sua dívida perdoada encontrou agora um conservo, alguém que trabalhava para ele. E esse conservo também o devia. Quanto ele devia? Jesus falou que ele devia 100 denários. Um denário, era o salário que normalmente se pagava nos dias de Cristo por um dia de trabalho. Você trabalhava um dia inteiro, ganhava um denário. Isso quer dizer que esse conservo lhe devia o trabalho de 100 dias. Bom, isso é possível de ser pago? Se você trabalhasse pelo menos 22 dias por mês, e se você trabalhasse 25 dias por mês, você teria em 4 meses condições de pagar a dívida. Então, era uma dívida possível de ser saldada. Jesus disse que esse que havia sido perdoado, ao invés de replicar o perdão, ele agora agarra e começa a espancar. Espancar e dizer para ele: paga-me o que você me deve. E este que está sendo espancado diz assim: olha, sê paciente comigo e tudo te pagarei. Ele não nega-se a pagar. Ele não desfaz da dívida que ele tinha. Ele assume o compromisso e diz: eu vou te pagar. Você só precisa ser paciente comigo. Mas a paciência foi um ingrediente que faltou na vida desse homem. E ao invés de beneficiar ao conservo como ele fora beneficiado, ele continuou a espancá-lo, chamou as autoridades e colocou esse homem na cadeia.
até que ele saldasse sua dívida. Mas como que ele poderia saldar se agora ele estava na cadeia, sem a liberdade para poder trabalhar e saldar seu compromisso? Você percebe a falta de lógica que havia na vida desse homem? Como que o seu conservo lhe pagaria estando na prisão? Bom, a história não parou por aí. Jesus disse que esse homem, na sua atitude de tentar cobrar os 100 denários que lhe eram devidos, acabou colocando esse homem na cadeia. Agora, os amigos daquele conservo, vendo a cena, procuraram o rei e fizeram saber ao rei a atitude que esse homem tinha tomado com o seu conservo. Então o rei chamou mais uma vez esse homem em sua presença. E agora o texto diz assim, Mateus 18, 32 a 34. Então o seu senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o Senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Interessante. A dívida havia sido perdoada, mas porque ele não tratou com misericórdia alguém a que lhe devia, a dívida voltou. E agora ele foi colocado em prisão até que pagasse toda a dívida. Mas a dívida era impagável. Bom, o que nós imaginamos do fim dessa história é que esse homem teria morrido na cadeia, sem conseguir saldar a dívida que ele tinha para com o Senhor. E por que ele viveu essa situação toda? Porque ele não tratou ao próximo da mesma maneira que o rei lhe havia tratado. Simplesmente por isso. Qual é a moral desta história? Qual é a principal lição que Jesus quis nos ensinar ao contar para a sua audiência a parábola do credor incompassivo? Jesus quer nos ensinar que nós devemos tratar o próximo assim como Deus nos trata. Deus é um Pai sempre disposto a perdoar. Deus é um Pai que ama e o amor dele é incondicional. Deus é o Pai que não espera apenas boas notícias dos seus filhos, mas espera que eles partilhem com ele as realidades do dia a dia. E eu e você temos que ser assim. Deus não é um pai neurótico que espera apenas que você tire 10 em todas as provas. Deus não é um pai neurótico que quer que você ore ele todos os dias contando apenas as boas notícias. Não. Deus quer que você se aproxime dele com confiança e que você abra o coração a ele e exponha tudo o que se passa em sua vida, as coisas boas e as coisas ruins. Agora, o grande problema é que Satanás, que tem milênios de anos de experiência com o homem, leva o ser humano que caiu em pecado, que desobedeceu, a acreditar que porque ele desobedeceu, ele caiu no desagrado divino, que Deus não mais se importa com ele, que Deus não mais tem interesse nele. E assim o pecador, que deveria se aproximar de Cristo para o perdão, é rechaçado para mais longe com essa ideia diabólica. Você está entendendo? O que nós precisamos entender é verdade que os nossos pecados nos separam de Deus, mas a mesma Bíblia que ensina que os nossos pecados nos separam de Deus, também ensina que Deus é rico em perdoar. Sabe o que isso significa? Toda vez que nós cairmos, nós podemos nos aproximar dele na certeza de que ele vai nos perdoar. Aliás, tem um pedido, tem uma oração que Jesus nunca se nega a atender. E sabe qual é? É quando nós pedimos a ele perdão. O Espírito Santo é o agente da divindade que trabalha em nosso coração e nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E quando nós somos convencidos do pecado e nós somos levados a Cristo,
É Ele quem perdoa o nosso pecado. É Ele quem purifica a nossa vida. Mas é a ideia do diabo levar você a crer de que uma vez que você pecou, não existe mais solução para você. Não existe misericórdia, não existe perdão. Isso é uma falsificação feita por Satanás. Talvez agora eu esteja falando para alguém que cometeu graves erros na vida, dos quais você se arrepende. Você está, quem sabe, nesse momento fazendo coisas que você sabe serem erradas, mas você está se afastando de Deus quando deveria buscá-lo para ter o perdão por esses atos e a força espiritual para recomeçar. Então não caia nos enganos de Satanás. Não se esquive de Deus. É Ele que pode trazer a cura espiritual que nós precisamos. É Deus quem pode nos dar o perdão e uma nova chance para recomeçar. E então Cristo, depois de falar do destino daquele homem que não perdoou, ele conclui a parábola dizendo, em Mateus 18:35, assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Aqui chegamos ao cerne do ensino de Jesus. Nós temos que perdoar o nosso próximo assim como Deus nos perdoa. Se Deus é rico em perdoar e nos perdoa, nós devemos também perdoar aquele que nos ofende. E quando nós não perdoamos, nós escravizamos as pessoas nos seus erros. Mas quando nós perdoamos, nós soltamos, nós liberamos essas pessoas para que elas vivam suas vidas felizes com Deus. Talvez você é alguém que precisa buscar o perdão divino. Ou talvez você é alguém que foi ofendido e precisa estender o perdão ao próximo. Em todas as circunstâncias, nós temos que ser generosos. Nós temos que oferecer o perdão. Aliás, se nós olharmos para o ensino de Jesus, o ministério dele, nós iremos descobrir que quando Jesus falou do perdão e da necessidade que nós temos de perdoar as pessoas e também buscar o perdão, na oração do Pai Nosso mesmo, Jesus disse, perdoa as nossas dívidas assim como temos perdoado os nossos devedores. Agora, se você não perdoa aquele que te ofendeu, não espere que Deus irá perdoá-lo, porque o perdão divino, ele é condicional. Este é um outro ensino da parábola. E por que o perdão divino é condicional? Raciocina comigo. Aquele primeiro homem que devia uma fortuna ao rei, teve sua dívida perdoada. E ele foi para casa perdoado. Mas quando ele trata ou maltrata o servo e ele volta à presença do rei, ele é colocado agora na cadeia até que pague a dívida. Qual dívida? A mesma que havia sido perdoada. Então isso nos ensina que o perdão de Deus é condicional e os pecados pelos quais nós alcançamos o perdão ou para os quais alcançamos o perdão, se nós de igual forma não perdoarmos, esses pecados poderão voltar no juízo. Então lembre-se, quando a palavra de Deus diz que Deus promete perdoar os nossos pecados e lançá-los todos no fundo do mar, esta é uma grande verdade. Mesmo os ímpios, que um dia serão destruídos, quem sabe em algum momento tiveram pecados perdoados. Esses pecados foram perdoados e lançados no fundo do mar. Mas agora, porque não houve busca de perdão para outros pecados, eles voltam no juízo para levar a pessoa à condenação. Então eu e você precisamos entender que o perdão divino é condicional. E Jesus ensinou claramente que essa disposição em perdoar, ela nasce de um coração que foi perdoado. E quanto mais você sente o perdão divino,
mais disposto você está a também oferecer o perdão para o próximo. Agora, se você não está disposto a perdoar aquele que ofende você, que fez algo contra você, não espere que o Pai Celeste também vai perdoar, porque há uma condição a ser preenchida. Eu sei que às vezes as pessoas cometem coisas contra nós que não são fáceis de ser perdoadas. É verdade. Eu sei que em maior ou menor grau, todos nós um dia ofendemos e fomos ofendidos. Mas a prática do perdão, ela deve ser uma constante em nossa vida. Tanto buscá-lo de Deus, quanto oferecer ao próximo. Esta é uma ginástica diária, um exercício diário que nós temos que fazer. Porque finalmente somos pecadores. E todas as vezes que nós pecamos e caímos, nós precisamos da graça de Deus sendo manifestada em nossa vida. Por isso eu te pergunto agora, existe alguém que ofendeu você em algum momento da sua caminhada, a quem você ainda não perdoou? Como você espera que o Pai Celeste perdoe o seu pecado, se você não está disposto a perdoar aquele que ofendeu você? Pensa nisso? Somente o Espírito Santo pode nos convencer dos nossos erros e nos ajudar a perdoar também aquele que nos ofendeu. Só Deus pode trabalhar em nosso coração e tirar esse rancor, essa mágoa, esse ódio que talvez nos tenha dominado por anos. Permita-se nesta manhã, nesta hora, ser curado por Deus. Que Ele toque o seu coração e te ajude a esquecer o mal que fizeram contra você. A saber que Deus é rico em perdoar e que se você perdoar quem te ofendeu, Deus também vai perdoar você. Me permita orar por você agora? Nosso Pai, eu queria orar agora por esse amigo, por essa amiga que há muitos anos tem carregado em seu coração um ódio. Ódio por alguém que lhe fez muito mal. Só o Senhor sabe as consequências desse ato. Mas nós queremos nesta hora suplicar a bênção do Teu Espírito para que o nosso coração aprenda a perdoar. Transforma, bom Deus, os nossos sentimentos, as nossas emoções e nos ajuda a entender que o perdão é lenitivo para a nossa vida espiritual, que o perdão traz cura e nos ajuda, Pai, para que ao perdoarmos o nosso próximo, estejamos preenchendo também a condição para receber o Teu perdão. Dai-nos um dia feliz e abençoado na Tua companhia. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.